E agora em matemática, nós vamos ver unidade de medida de tempo, tá? Eu tinha colocado tempo em comprimento, só que como para não ficar muito longo o vídeo, hoje a gente vai ver somente a unidade de medida de tempo, e depois a gente vai estudar a de comprimento, tá ok? Então, o que é uma unidade de tempo? O ser humano, né, desde quando ele passou a observar, né, que o sol nascia e se punha, ele começou a perceber lá nos primórdios lá da humanidade que o tempo passava. E com o passar do tempo, ele foi achando meio de marcar o tempo para poder facilitar o seu dia, facilitar o seu mês, o seu ano. Então, vamos ver aqui, ó. Vou viajar nas minhas férias durante uma quinzena. Uma quinzena é que são 15 dias. Então, é uma forma de você marcar o tempo. Então, durante 15 dias eu vou estar viajando. O outro do meio, eu nasci no dia 31/3 às 10h40. Então, essa pessoa, qual foi o horário do nascimento? 10h40. Então, o tempo aí já foi utilizado para estabelecer o nascimento desse indivíduo. Neste bimestre, fiquei com média 8 em matemática. Então, bimestre significa 2 meses. Essa pessoa ficou com média 8. Então, também uma forma de marcar o tempo. E falta uma semana para começar as aulas. Então, bem, ele utilizou uma forma, né, de marcar o tempo. Então, nós podemos utilizar vários recursos, né, para marcar o tempo. Nós vamos ter aqui, ó, quinzena, a gente tem aqui a horas, nós vamos ter aqui o bimestre e a semana. Então, o ser humano utiliza, né, vários recursos para estar marcando, né, o tempo. Para que a gente marca o tempo? Para organizarmos nossa rotina, precisamos utilizar o tempo. Qual a melhor forma de organizar o tempo? Portanto, vamos relembrar o padrão de medida e tempo. Então, aqui ele fez uma pergunta, né? Qual a melhor forma de organizar o tempo? Então, o ser humano, né, ele passou a observar que o sol nascia, se punha, que todos os dias havia, né, essa rotina. Então, foi utilizado, né, primeiramente, cada povo eles utilizavam uma forma. Depois, com o intercâmbio desses povos, houve uma padronização. Então, hoje a gente utiliza uma padronização para marcar o tempo. Que padronização é essa? Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Esse um dia, gente, de 24 horas, a gente sabe que ele passa alguns minutos. Por isso que no mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, nós temos um ano bissexto, né? É o mês de fevereiro com 29 dias. Então, porque vai havendo uma soma, né, de 4 em 4 anos, essas horas que vão passando, essas 6 horas que vão passando, elas vão se somando até chegar a formar um dia. Então, isso é chamado de ano bissexto, né? O ano em que o mês de fevereiro vai ter 29 dias. Então, o dia 24 horas, 1 hora 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. E eles ainda podem ser transformados, né? A gente tem milésimos de segundo, né? A gente vê lá nas corridas de Fórmula 1, milésimos de segundo, tipo corrida de Fórmula 1, corrida maratona. Então, a gente tem também as divisões, né, do segundo, mas em medidas de unidade menores. Medida de tempo, a hora e o minuto. A hora e o minuto são unidades de medida de tempo marcadas pelo relógio. Por extenso, hora, né, e minuto. Abreviatura, hora é abreviada em H e minuto em MN. Então, o dia se divide em 24 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 hora. A hora se divide em 60 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 minuto. O minuto se divide em 60 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 segundo. Então, a gente tem um reloginho aqui, ó. E nós temos, aqui nesse relógio, nós temos somente 2 ponteiros. Só que tem relógios que tem o ponteiro do segundo. Então, para dar 1 hora, o ponteiro, esse ponteiro pequeno aqui, ó, ele vai girar aqui no relógio. Então, ele vai dar um giro. Quando o ponteiro menor, ele dá um giro total aqui no relógio, a gente fala 360 graus, né? Ele vai ser o quê? Vai formar 1 hora. Esse aqui é o ponteiro dos minutos. Quando ele gira, né, os ponteiros do minuto, ele vai girar. Então, o relógio, ele é marcado por segundos, por minutos e pelas horas. Então, para marcar 1 minuto, vai ter que passar 60 segundos. Tem relógio que ele passa, né, o do minuto aqui, ele vai girar, ele vai percorrer aqui todinho até formar um minuto. E existem os relógios que também tem um ponteiro do segundo,
né? Em que ele vai, um segundo ele tem que percorrer, né? Ele vai ter que percorrer também toda a extensão do relógio. Então, voltando aqui. O dia se divide em 24 partes iguais, cada parte corresponde a 1 hora. A hora se divide em 60 partes iguais, cada parte corresponde a 1 minuto. Um minuto se divide em 60 partes iguais, cada parte corresponde a 1 segundo. Então, nós temos aqui um relógio de ponteiros, né? Chamado de relógio analógico. Então, nós vamos ter aqui o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, e o ponteiro maior, o ponteiro dos minutos. Então, olha aqui, ó, o ponteiro menor, ele vai estar indicando o quê? O ponteiro menor vai estar indicando as horas e o ponteiro maior indica os minutos. Então, a gente vai ter aqui marcado no relógio 12 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que que vai ter essa marcação de 12? Porque o dia vai ter o quê? Nós vamos ter 12 períodos durante o dia e 12 durante a noite. A gente divide, né? Costuma dividir lá de 12 horas da noite, né? De meia-noite até meio-dia, a gente tem um período. De meio-dia até chegar à meia-noite, a gente tem um outro período. E o ponteiro maior, aliás, vai ser o ponteiro dos minutos. Então, para a gente olhar aqui nesse relógio analógico, o que a gente vai ver? O ponteiro menor está indicando 8, então vai ser 8. E o ponteiro maior está indicando aqui no 4. O 4 vai representar 20. Por que que representa 20? Porque cada distância aqui, ó, cada espaço aqui representa 5 minutos. Então, eu tenho aqui, ó, 5, mais 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 5 e mais 5. Então, aqui vai ter um total de 60 minutos. Então, olha para vocês verem, 60 minutos vão corresponder a 1 hora. Então, por que que aqui o ponteiro está indicando 4 vai representar 20? Porque 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, por isso que aqui ó, ele vai estar marcando os 20 minutos. Então, será 8 horas e 20 minutos. Se esse ponteiro maior tivesse aqui, ó, seria 8h30, 8 ou 8 horas e 30 minutos. Por quê? 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Então, seria 8 horas e 30 minutos, ou 8h30, certinho? Então, ponteiro maior, horas, ponteiro menor, ponteiro menor, horas, e ponteiro maior, minutos. Então, voltando aqui, o relógio vai ter essa divisão, né? Porque a gente vai ter 12 horas de período e 12 horas outro período. Então, aqui vai ser 12 horas de um período e 12 horas de outro. Somando, vai dar 24 horas. E 1 minuto vai ter o quê? 60 segundos. E 1 hora vai ter 60 minutos. Aqui nós já temos um relógio digital, aliás. Facinho, é só você olhar lá, você vai ver. No celular vai ter o relógio digital, os despertadores. Então, a maioria das pessoas hoje utiliza o quê? Utiliza esse relógio aqui, que é o relógio digital, que é mais prático, mais fácil. Nós vamos ver agora, mudando o assunto aqui, né, de matemática, nós vamos ver figuras planas e figuras não planas, dando uma revisão, né, que a gente já estudou, só que nós vamos revisar aqui. Então, figuras planas é aquela que ela vai ficar planinha ali, lisinha ali no seu caderno, no seu livro. E ela vai ter somente, ela vai ter altura e comprimento, né? Ou largura e comprimento. Então, ela só vai ter isso aqui, ó. Altura e comprimento, ou largura e comprimento, né? Então, nós vamos ter quadrado, círculo, retângulo, triângulo, losango, trapézio, subindo. Nós vamos ter aqui também triângulo, losango, trapézio. Pentágono. Por que ele é chamado de pentágono? Porque ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. O pente significa 5. Então, pentágono, 6 lados. Hexágono. Por que ele chama hexágono? Mesma coisa. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Por isso que ele é chamado de hexágono. Aqui a gente vai ter uma elipse. A elipse parece um ovo, ele é meio oval. Aqui nós temos o heptágono, também vai ter
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Hépide significa 7. Octágono vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser 8 lados. Então, voltando, heptágono, a gente vai ter 7 lados, octágono 8, hexágono 6 e pentágono 5. Então, pentágono 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Hexágono 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heptágono 7 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, uma figura que tem 7 lados. Octógono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. E aqui nós vamos ter um polígono, né? Mais adiante a gente vai estudar vários tipos de polígono. Então, olha aqui. Aqui nós temos as figuras planas, né? Porque ela é retinha, chatinha lá no papel. Ela vai ter o quê? Vai ter altura e largura, né? Ou comprimento e largura. Agora aqui a gente tem as figuras geométricas não planas, chamada também de figuras geométricas espaciais. Por quê? Porque elas vão ter, aqui ó, nós vamos ter altura, comprimento e eles vão ter profundidade, eles vão ter largura. Então, vai ter altura, né? Vai ter comprimento e vai ter aqui essa profundidade. Então, vai ter a altura, largura e comprimento. Então, elas vão ter essa característica aqui. É chamada de figuras 3D, né? Elas vão ter 3 lados ou 3 dimensões. Aqui nós temos uma pirâmide. Aqui nós temos um cilindro, uma esfera. Aqui a gente tem um cone e aqui a gente tem um cubo, né? Então, a gente vai ter várias figuras. Essas figuras são chamadas de figuras não planas, porque elas vão ter 3 dimensões, largura, altura e comprimento. E vamos associar, já estudar junto a artes, né? Em artes, o ser humano utiliza muitas figuras geométricas para produzir obras de arte. Que figura geométrica a gente vai reconhecer aqui? Olha aqui para vocês verem, ó. Nós vamos ter retângulo, nós vamos ter retângulo, retângulo. Aqui também nós vamos ter retângulo, retângulo. Aqui ele utilizou, né, a gente chama de formas, né? Ele utilizou isso aqui chamado de formas, também outro recurso utilizado para produzir obras de arte. Aqui a gente tem uma elipse, tá vendo que a elipse é oval? Então, ele utilizou esse recurso aqui para fazer o balão. Nós vamos ter também, aqui, ó, são triângulos. Se vocês olharem bem, com bastante atenção aqui dentro, ó, a gente vai ter o quê? Triângulos aqui de dentro. Então, nós vamos, as janelas aqui, ó, também são retângulos. Então, o ser humano utiliza figuras geométricas para poder produzir obras de arte. Aqui, ó, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para vocês poderem ver ela na totalidade. Então, olha aqui para vocês verem, ó. Aqui tem círculo, círculo, retângulo. A barriguinha aqui, ó, é um círculo, círculo, círculo. Aqui a gente vai ter quadrados. Então, o ser humano utiliza das figuras geométricas para produzir obras de arte. Uma obra de arte dessa é bem carinha, né? Essas aqui, ó, é muito conhecida, né? Muito conhecida aqui no Brasil. É um brasileiro que produz essa obra de arte, né? Ele é reconhecido mundialmente devido a essas obras que ele produz, né? Então, teve uma época que a gente viu muito, né, em latas de sabão em pó Omo, vinha as latas de sabão em pó para você guardar o sabão lá dentro, era todo feito com essa decoração, que é muito bonito. Então, a gente vê aqui, ó, a gente vai ver elipse, círculo, aqui também é um triângulo, outro triângulo. A gente vê aqui, ó, uma figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Nessa figura de 5 lados é um pentágono. A gente vai ver aqui na borboleta, ó, os círculos. Então, o ser humano utiliza, né, várias figuras geométricas para quê? Para produzir obras de arte, né, e ganhar um dinheirinho bom, né? Eles conseguem se expressar através da obra de arte, né? A obra de arte é uma forma que a pessoa utiliza para se expressar. Então, ele viu aqui, ó, ele viu uma paisagem, um cotidiano dessas pessoas e pegou e expressou aquilo que ele viu numa obra de arte. E aqui também, ó, nós temos aqui o quê? Um peixe, nós temos uma menina, borboleta, o gato. Então, ele juntou vários elementos e produziu uma obra de arte utilizando o quê? Utilizando as figuras geométricas. Olha aqui, por último, né, aqui a gente vai ver que vários elementos do nosso dia a dia
são semelhantes, né, ou lembra alguma figura geométrica. Por exemplo, o sorvete. O sorvete lembra o quê? Lembra o cone, isso mesmo. E esse balde? O que é que esse balde está lembrando? Ele está lembrando o quê? Ele está lembrando um cilindro. E a caixa aqui de presente? O que é que essa caixa de presente está representando? Ela está representando um cubo, isso mesmo. E essa bola aqui está nos lembrando uma esfera. E o livro está representando o quê? Um paralelepípedo, né? E se fosse uma figura plana, seria um retângulo. Então, vários elementos do nosso dia a dia nos faz lembrar de figuras geométricas, certinho? Então, na próxima aula, a gente vai ter as atividades. Lembrando que em matemática, nós vamos estar respondendo atividades do livro didático. Tá? Por isso que nas folhas de vocês não foram atividade de matemática, porque vocês vão começar a utilizar o livro didático.